Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Trilha Maçônica. Se você é irmão, comente aqui embaixo de qual loja pertence e deixe seu like. Se ainda não é irmão, seja bem-vindo, comente também, faça amizades e quem sabe um dia a ordem te encontrará. Seja bom no seu coração, faça sempre o bem ao próximo. Já se inscreva no canal, e ativa o sininho, tá bom? Hebreus e gregos. As Sagradas Escrituras narram com detalhes do porquê o povo hebreu foi arrastado da Palestina para o Egito. A história é longa e plena de sacrifícios, e postos no cativeiro, os hebreus se multiplicaram espontaneamente, a ponto de preocupar os próprios faraós, e essa escravidão, que cada dia se tornava mais pesada, teve com o aparecimento de Moisés o seu dia de libertação. Referir a fuga do Egito, os 40 anos perdidos no deserto, até o encontro da terra de Canaã, não diz respeito a uma narrativa maçônica. Essa história épica é encontrada com extrema facilidade nas Sagradas Escrituras e a ela devem os interessados recorrer. O que nos diz respeito é a preparação de Moisés como o grande libertador. Essa preparação esteve a cargo do movimento, o Moisés foi o fruto de um paciente labor, visando a libertação do povo hebreu e sempre, desde os primeiros dias, a preocupação do movimento teve dois caminhos, a adoração de um só Deus e a libertação do homem. Onde a escravidão se manifesta, a maçonaria se faz presente. A fuga do povo hebreu do Egito constituiu um trabalho técnico, preparado com paciência, sigilo, rico em debates, empreendimentos, conhecimentos profundos de psicologia e automagia para reter catalisado o povo em fuga, coeso e pendente de uma poderosa fé, em torno de uma religiosidade científica. Toda a base e fundamento do judaísmo provém justamente da experiência vivida naqueles 40 anos, período curto se considerarmos a idade do povo hebreu. Na interpretação maçônica, a fuga do Egito traduz a longa jornada que o neófito deve percorrer até encontrar-se com a verdadeira luz, que no Gênesis é denominada de Canaã. Crer que, mais tarde, o mesmo movimento preparou Jesus para uma missão idêntica, qual seja a nova libertação do povo hebreu, dessa vez, do jugo romano, será muito fácil, mas mais difícil é aceitar que o movimento procurou instruir Jesus no sentido de uma libertação do homem e não somente do homem hebreu. Então, poder-se-ia aceitar que Jesus desempenhara um papel intermediário entre a vontade do grande arquiteto do universo e o cumprimento de uma profecia oriunda de uma voz maçônica, porém ainda estamos apalpando em terreno hipotético, porque não é construtivo, não significa labor importante e seria por demais primário, emprestar à personalidade de Jesus apenas um papel patriótico. Não há para a maçonaria interesse algum em retirar da pessoa de Jesus o aspecto divino, destruir a fé de milhões não é tarefa digna, pois a maçonaria, colocando-se à margem de tudo o que é religião, não compete diminuir as personalidades religiosas e os seus atributos divinos. O aspecto divino é produto de crença e de fé, e a nós, os autores maçônicos, cumpre alimentar essa fé e jamais destruí-la. Não tem nenhuma importância sabermos ou desconhecermos da missão ou humana ou de Jesus. Um fato histórico a mais ou a menos não alterará o curso da história. Muito mais importante é aceitarmos o aspecto divino e messiânico do Cristo. Porque assim o homem não só se libertará, como adquirirá também, por sua vez, um aspecto divino que em última análise é o que persegue a própria maçonaria. Em todos os movimentos a maçonaria sempre teve grande preocupação no aperfeiçoamento das leis, porque a existência de uma lei equivale à presença de uma justiça. E a justiça é a norma que orienta o povo. Sem lei não pode haver justiça. E Moisés, em plena fuga, ainda no deserto, aos pés do Sinai, no Monte Horebe, recebe o Decálogo. São 10 mandamentos necessários para que pudesse esse libertador levar a bom termo a sua obra. Já o Decálogo constitui o milagre da síntese, numa demonstração do poder de Jeová. E porque duvidou, e porque se rebelou, e porque não pôde manter o seu equilíbrio, Moisés não teve a satisfação de penetrar na terra prometida, a Canaã celestial. Morreu antes, entregando o poder e comando ao seu irmão Arão, que conduziu o povo liberto, posto sacrificado, ao seu lugar definitivo. Há muita relação entre Moisés e Orfeu. Moisés sustendo o povo hebreu e Orfeu conduzindo-o para a Grécia. A mesma filosofia do movimento a fim de suster um povo que estava em decadência, um povo que fora o luminar da época. A lei que foi proclamada aos pés do Sinai, como preceito religioso e político, é posta em vigor. Moisés estabeleceu um governo que devia necessariamente resultar da aplicação rigorosa do princípio da iniciação, unidade de Deus com a dispersão do politeísmo, unidade nacional e igualdade entre os cidadãos, a ausência de reis ou repúblicas, assembleias do povo, eleição de chefes, nenhuma distinção entre castas, somente diferenças de condições econômicas, nenhuma nobreza, trabalho imposto a todos, porque a lei era para todo o povo. O pensamento religioso domina o trabalho.
Os 10 mandamentos são a expressão eficiente de uma conduta social. Era preciso restaurar o direito de cada um. A lei não se sujeita só a castigar o furto e o roubo. Ela vai além, proíbe cobiçar a mulher do próximo, as terras, os bens e até o próprio servidor do próximo, demonstrando, assim, uma igualdade moral e a abolição a qualquer opressão. Foi uma demonstração eficiente da possibilidade de conduzir um povo, com pulsor de ferro sob inspiração religiosa. Orfeu, ao mesmo tempo, conduzia a Grécia aos mistérios de Mênfis e com eles as suas leis, o casamento, uma civilização desconhecida, a qual deu alimento e o eco do poder do Velho Egito, ressoou no Mar Iônico. São os homens habitantes das cavernas e dos bosques que são atraídos pela palavra poderosa de Orfeu, e toda a sua rusticidade se transmuda, como que um milagre, numa sociedade fecunda. A mitologia esclarece toda a personalidade de Orfeu, que nascerá na Trácia, veio a Tessália onde se casou com Eurídice. Trazendo da Trácia o bem-estar material, Orfeu prepara-se e esparge lições de inteligência, ensinando ao povo uma nova linguagem que era dos helenos. Fundou a instituição do matrimônio que equivale à da própria família, também o culto do sepulcro enlaçando, assim, o passado com o futuro, pelo amor, o mais querido de todos os laços, dando valor ao corpo e enaltecendo a alma. Como o emancipador mais poderoso conduzindo, assim a hierarquia e as classes, depois de ter fundado as instituições sociais, organizou as instituições políticas, ele não desejava castas, como Valmiki, Buda, Moisés, declarou os homens iguais. A dignidade real não podia transmitir-se por herança. Ela não passava de um direito e de uma condição casualísticos. O movimento rompeu o dogma do destino, a dignidade real não era nada mais que a doação do cetro, conduzida pelo próprio povo às mãos daquele considerado o mais capaz e digno. Orfeu estabeleceu o culto dos mistérios baseado na unidade de Deus e as grandes festas de Ceres e Baco foram o símbolo da emancipação do povo. Osíris e Ísis mudam de nome, Osíris convertisse em Baco, o deus do sol, e Ísis transforma-se em Ceres fecunda, que dará aos povos colheitas abundantes. Orfeu não teve a mesma sorte que Moisés, pois seus principais livros se perderam. Seu Gênesis, intitulado Origem dos Mundos e dos Deuses, suas iniciações, os mistérios, dos quais apenas nos restam algumas linhas esparsas citadas em obras antigas, nada mais chegou até nós, faltando-nos, assim, a parte principal do que poderíamos denominar de monumento moral para podermos tecer comparações com a história do desenvolvimento do espírito humano. Porém, analisando o pouco que nos resta, verificaremos que tanto Orfeu como Moisés estiaram sua filosofia nas bases do movimento. Diz Orfeu, não há mais que um só poder, que uma só divindade. O vasto céu que nos rodeia com os seus fogos. Ele, só, criou tudo. Nele gira a criação, o fogo, a água e a terra. Estes são princípios básicos do movimento. Deste modo, Orfeu fez penetrar na Grécia as doutrinas secretas do Egito. Tudo abrange com seu pensamento perscrutador, desde o trono de Deus que se eleva resplandecente no meio das sublimes claridades dos céus, até as rústicas naves que são impelidas por remos e que não se atrevem senão incompletamente a abrir as suas velas aos sopros dos ventos. Aos cultos, sucedem as leis civis. Ao aperfeiçoamento intelectual é preciso acrescentar a emancipação política para completar a sua missão e assim ele fez. Ele quis, ao apresentar os encantos da liberdade, que esta se apoiasse sobre a justiça e que a desigualdade das forças entre os homens fosse preenchida pela igualdade dos seus direitos. E onde surge a justiça, começa o reino da paz que dá aos homens o bem-estar e a tranquilidade. Não se pode fazer uma comparação entre o povo grego e o povo hebreu, porque os hebreus haviam passado mais de uma geração no cativeiro, conspurcando-se e degradando-se, perdendo o verdadeiro conceito da virtude. Tornava-se imperioso empreender uma jornada de energia ímpar, sem precedentes, para reacender no povo o espírito de luta e o interesse para a longa caminhada em busca de uma dupla libertação, da mente e a do corpo. O movimento, depois de ter proclamado, como sempre o fizera, a existência de um Deus único, arquiteto dos mundos, se volta imediatamente ao próprio homem, para consagrar ao seu bem-estar e ao seu aperfeiçoamento moral e material, todo o seu esforço. Reclama para os hebreus leis harmônicas condizentes com a grandeza de sua missão, já profetizada por muitos, mas que ainda permanecia uma incógnita, como ainda o é em os dias atuais. Os hebreus têm uma missão, mas qual? A explicação do porquê, dentro do judaísmo, Deus criará a humanidade partindo de um único homem, Adão, tornava-se muito difícil. Cientificamente, nós sabemos que a tese adâmica não é exata, porém, dentro do espírito social, vamos encontrar a grandiosidade dessa preocupação, a de impor a reprodução dos homens através de um único tronco, significando assim que o homem foi criado como uma única criatura, inexistindo,
portanto, nobrezas, castas, distinções e raças superiores. Se todos nasceram de um só, por que, então, a existência de raças diversas, de cores, condições sociais e intelectuais múltiplas? A lei foi sempre uma, igual para todos. A liberdade também acolherá a todos. Nenhum libertador conquista a liberdade para determinado grupo de homens observando sua realeza, sua casta, sua raça, sua ideologia. O nazismo foi prova cabal disto, eis que a liberdade confundiu-se imediatamente com libertinagem. A liberdade destina-se a todos os homens. A justiça é cega, porque ela aplica o direito e a lei em benefício do homem injustiçado, sem notar qual a sua condição ou procedência. Vamos verificar, mais tarde, já dentro do cristianismo, o valor que é dado à igualdade dos homens, quer no desempenho social quer numa vida futura e espiritual. As determinações de Moisés para quando o povo entrasse na terra prometida revelam esta preocupação contida nas bases do movimento. Vós repartireis a terra, lançando sorte, por famílias e tribos, de tal forma que se dê a maior parte aos que sejam em maior número e a menor parte para os que sejam em menor número. Em cada tribo em que haja um estrangeiro, dareis, também, a sua parte. Deus assim o quis. Os que acompanham Moisés através do deserto em sua fuga do Egito não foram apenas os hebreus, mas muitos estrangeiros que haviam sido escravos dos persas, de Alexandre, e aqueles, evidentemente, unidos em torno do mesmo ideal. Em busca de uma terra prometida onde o bem-estar lhe seria assegurado. Aparentemente, Moisés divergiu do comportamento de Buda e Orfeu, quanto ser o sacerdócio acessível a todos como recomendava o movimento. Contudo, Moisés entregou a função sacerdotal exclusivamente à tribo de Levi, como privilégio sacerdotal. A aparente divergência encontra plausível explicação no fato de que Moisés estava conduzindo um povo em fuga, enquanto Buda e Orfeu conduziam povos já livres. Por outro lado, a tribo de Levi era que se dedicava com mais acuidade às lides religiosas. Moisés sopesou, mais, a capacidade dos levitas, que qualquer distinção. O privilégio, porém, era provisório enquanto a marcha perdurasse, e se Moisés tivesse entrado com o povo na terra prometida, não teríamos dúvida em afirmar que teria reivindicado para si o poder sacerdotal e o teria distribuído equitativamente entre o povo e aqueles capacitados a exercerem o sacerdócio. O movimento, porém, não perdoou a Moisés o privilégio em favor dos levitas, castigou-o com a proibição de prosseguir no comando, passando para seu irmão Arão todo o poder. O movimento que mais tarde iria revolucionar toda a filosofia com o banimento de qualquer privilégio, vamos encontrá-lo no cristianismo. Assim, o Novo Testamento nos relata feitos complementares que restabelecem os princípios do movimento. Os documentos históricos são as fontes seguras da informação, enquanto as tradições são sempre duvidosas. A história sagrada, que nos chega intacta, contém as informações necessárias para considerarmos o movimento, como esteio seguro de todas as transições históricas e religiosas. O documentário histórico é constituído de livros, desenhos, monumentos. A arqueologia é um subsídio valioso pela sua presença em contexto, apenas devemos ter cuidado na interpretação e cotejamento entre um documento e outro. A tradição é válida, mas como complemento subsidiário, quando se apresenta uma lacuna histórica, preencher a lacuna com a tradição torna-se mais prático que deixar um espaço vazio entre dois acontecimentos. Os anos passam e é longa a tarefa da reconstrução de um povo que perderá o valor da liberdade. E pareceria que o movimento se eclipsara quando surge violento e triunfante, com a construção do Templo de Salomão. Paralelamente, constrói-se o homem-símbolo, ou seja, o templo espiritual. É a novidade que se afirma e que com o cristianismo se valoriza e esparge por toda a humanidade. Daquele momento em diante o movimento não cessa, e hoje, ainda, temos a sua presença, quer em um dos seus aspectos mais profanos, da maçonaria, quer nos seus aspectos esotéricos, o espiritualismo, sem fronteiras e limitações. E assim, finalizamos mais um episódio da nossa série Origens da Maçonaria. Deixe seu like e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.